Isso é muito interessante, cara. Já vamos começar num ponto bacana aqui, porque algumas pessoas até se assustam um pouco quando escutam que um profissional de educação física trabalha no SUS de alguma maneira, né? Mas como assim? Especificamente, qual é a sua atuação dentro do Sistema Único de Saúde e como um profissional de educação física pode agregar para uma cidade, para uma região, enfim, para o país, né? Dentro desse contexto de atuação aí. Nossa, né, isso é muito legal, né? Isso falar também. A nossa profissão, a educação física, o profissional de educação física, o CBO, né, no Cadastro Brasileiro de Ocupação, ele é novo, ele é de 2018. Então a entrada do profissional de educação física aí para atuar em UBSs, em hospitais também, né, na reabilitação especializada, a gente fala esse termo reabilitação, tem alguns discursos aí nesse sentido. Mas hoje o profissional de educação física ele está sendo altamente solicitado nesse tipo de ambiente, apesar de ser novo, né? Desde 2018 oficializado. Eu já estou desde 2012, então já passei diferentes fases, né? Tem algumas características importantes, porque esse profissional hoje ele é um dos centros, né? A prática de exercício físico e a diferença, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, tem diferença de exercício físico e atividade física, é até uma forma da gente atuar aí no SUS nesse sentido, mas hoje numa equipe multiprofissional, o profissional de educação física ele tem um papel fundamental, então ele atua de diferentes formas, mas principalmente pensando assim no controle das DCNTs. O que é isso aí, né? Doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando a gente fala das três principais hoje, que é diabetes, hipertensão e obesidade, o exercício físico ele entra como um pilar desse processo, né? É uma terapia ativa fundamental. Só para vocês entenderem, tem duas formas de você tratar essas doenças, com a terapia passiva e a terapia ativa. A terapia passiva é você parado, né? Esperando a saúde chegar, mas assim, faz parte do processo também. Tomar remédios para tratar essas doenças. É a terapia passiva, é qualquer tipo de intervenção que você receba nesse sentido. E as terapias ativas, que envolve um quarteto, né? A gente pode falar sobre esse quarteto também bastante, mas o ideal é combinar terapia passiva e ativa sempre. Só a passiva a gente já tem uma noção de que não resolve o problema, né? As terapias ativas, elas são quatro principais. A inserção do exercício físico para o controle dessas doenças, aí entra o profissional de educação física. O controle, a melhoria da qualidade alimentar, que entra o profissional da nutrição, como uma terapia ativa forte também. Hoje, a OMS separa o sono nesse quarteto, né? Então, melhorar a qualidade do sono da população, tem muitos estudos saindo sobre isso, incluindo exercício também. E o que a gente chama de ARE, autorregulação emocional, que entra o papel do profissional da psicologia e da educação física. A gente atua muito nesse sentido também, porque a gente fala de comportamento frente ao exercício. Então, só nisso que eu já falei, tem diferentes frentes da atuação da educação física hoje dentro do SUS aqui no Brasil. Eu, na minha prática lá, até ia perguntar para você também a experiência que você tem aí, né? Que você pode comentar com o pessoal. Mas eu atuo com prescrição de exercício no período da manhã, né? Dentro dos grupos que a gente faz a divisão. E à tarde eu só atendo com consulta especializada. Especializada no quê? Na educação física. Então, hoje é interessante porque dentro de uma UBS que eu trabalho, uma unidade básica de saúde, a nossa agenda, ela está do lado dos médicos, ela está do lado do fisioterapeuta, ela está do lado do nutricionista. Então, assim, eu gosto de falar muito sobre isso, eu brinco com as pessoas lá, minha agenda está para 5 semanas depois. No mesmo patamar de um médico, né, que atende clinicamente ali a população, que é um serviço que a população valoriza muito, né? A gente valoriza ter acesso ao médico. Você deveria valorizar também, já deixando uma primeira fase aí para você poder levar isso em consideração, valorizar também a presença do profissional de educação física ali dentro desses locais que ofertam gratuitamente para vocês ali a prática de exercício a partir da gestão pública, né? Então essas consultas que a gente faz lá, o pessoal procura bastante. E a fala que a gente tem inicialmente é que, nossa, eu não sabia que um profissional de educação física atendia dentro de um consultório, que tem a maca, que tem os equipamentos, uma fita métrica, tem um aparelho de pressão arterial para medir a frequência cardíaca. É a fala que eu mais escuto lá, né? Não sei, tua impressão também aí dentro da sua prática, né? Exatamente isso.
Parece que a gente está fazendo uma coisa que não é da nossa área, inclusive, né? Isso aí é Mas fundamental, né? é muito importante esclarecer isso, né? De forma educativa mesmo para a população de uma forma geral, que o profissional de educação física, ele deve estar inserido em diferentes âmbitos. É lógico que cada profissional com a sua especialização, mas a gente percebe, inclusive, existem dados para isso, em que cidades que proporcionam à população, eu até queria que você falasse um pouco disso, proporcionam a essa população aí acometida por doenças crônicas não transmissíveis, um programa de atividade física que leva em consideração o longo prazo, né? Isso também é importante. E aquelas cidades em que não conseguem ofertar isso à sua população, o quanto isso afeta diretamente na saúde dessas pessoas, né? Inclusive nos custos financeiros que o Estado tem para controlar essas doenças. O número de consultas com o próprio médico diminui bastante, né? A reincidência de atendimento de urgência e emergência. Então, assim, a atuação do profissional de educação física poderia enriquecer muito a saúde de uma cidade, né? Uhum. Infelizmente, não são todas que oferecem isso. A gente está falando aqui da atuação do Thiago, ele é de Americana, né? E então, até veio de lá para cá, muito obrigado. Fica aí o exemplo para as demais cidades. Inclusive, se quiserem, né, entrar em contato para, de alguma forma, expandir esse tipo de projeto, tenho certeza que você está sempre aberto a conversar sobre isso, né? Claro, não, lá a gente recebe bastante visita de outras prefeituras, pessoal. Eu já estou há 11 anos, né, no SUS ali, já passei diferentes fases, com diferentes tentativas de projeto, né? Isso depende muito de quem está na gestão também, mas quase sempre a gestão, quando você pega um bom gestor pela frente, isso serve aí para os municípios da forma que você falou, que tem um olhar em cima disso, são gestores que vão abrir bastante a possibilidade de reter esse tipo de trabalho, né? Até porque hoje o próprio Ministério da Saúde tem muita verba chegando para os municípios nesse sentido, para estimular a prática de exercício. Só, você falou de dados aí, isso é importante comentar. O pessoal pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, né, pelo Instagram e assim por diante. A gente vai deixar aí o contato para vocês. Mas a contratação de profissionais de educação física hoje na saúde, em termos de gestão federal, estadual e municipal, cresce em média 200 a 300% por ano, desde 2018, que quando começou esse controle. Então, assim, muitos gestores estão se atentando para isso, o que é bom, né? A população apoia muito esse tipo de trabalho e desde já também comentar assim, que a inserção da educação física na saúde é diferente da inserção à abordagem de exercício em relação ao esporte, que isso a gente já tem maciçamente. Isso a gente pode comentar um pouquinho também dessas diferenciações. Mas veja, o crescimento ele é exponencial e isso vai chegar forte. O gestor que está escutando a gente aí a nível municipal, por exemplo, que se atentar para isso, já invista nisso diretamente, né, nessa relação da educação física dentro das UBSs, hospitais e ESFs, né, a estratégia da saúde da família, porque é algo que todos os governos vão apoiar, dependente aí da opção aí política, né? Existem muitas verbas, muitas políticas voltadas para o aumento da prática de exercício dentro do contexto populacional, que isso que é o mais importante, né? Trazer isso de forma maciça. E aí envolve toda uma política setorial por trás, né? Ofertar mais espaços para a prática de exercício, ofertar mais profissionais capacitados para poder interagir diretamente com os pacientes, a população em si, e propor soluções a partir desse contexto, né, a nível de comunidade, a nível de município, mas é algo que veio para ficar. Então, o gestor que se atentar para isso cada vez mais cedo nesse sentido e vincular esse tipo de trabalho a equipes multiprofissionais, ele vai estar na frente. Ele vai estar na frente e isso tem uma implicação grande. Você falou da questão financeira, né? A gente já sabe, tem muitos estudos mostrando isso, pessoal. A cada um real investido em exercício ou atividade física, pode ser o profissional de educação física, né? A nível epidemiológico, a nível do SUS, você economiza 10 a 12 reais, por exemplo, na diabetes. A metformina, que é um remédio bastante utilizado pelo paciente diabético no SUS, que ele recebe de graça, a gente conseguiria reduzir a dose
Só de reduzir a dose já está interessante, né? Em vez de tomar uma dose, 2 doses, tomar uma dose, né? Isso já tem um impacto gigantesco a nível financeiro para qualquer município e para qualquer estado. E é como nós falamos no começo, a terapia ativa e a passiva. A ativa sempre vai ter maior possibilidade de resolver do que a passiva. A passiva é um controle, que são os remédios. Você controla a doença. No caso da diabetes, você usa um remédio para controlar o nível de açúcar no sangue. No caso da hipertensão, você usa um remédio para controlar a pressão alta. Mas diretamente ela não resolve o problema. Você está controlando. E a tendência é que ao longo prazo essa dose vá aumentando, mesmo fazendo controle, né? Se a gente está falando só de terapias passivas. Né? E esse é o ponto central, viu, Renan? Cara, a gente estava conversando sobre isso, porque assim, se você for para a OMS a nível mundial, eu sou mineiro, eu vou usar esse tipo de frase. Eles já abriram o bico. Já tem posicionamento falando o seguinte: da forma que a gente está atuando, né? Com os atuais meios que a gente tem de atuação, a gente vai gastar cada vez mais e vai resolver cada vez menos o problema. Então, vou dar só um exemplo rapidinho. Eu não estou falando que os remédios não são importantes, eles são fundamentais. A descoberta aí do princípio ativo da metformina aos 50, 60 anos atrás revolucionou o tratamento para diabetes. O pessoal falecia com 40, 50 anos com essa doença. Hoje em dia não, tem insulina sintética também. Então os remédios eles aumentaram a expectativa de vida das pessoas, sem dúvida. Mas a questão é que cada vez mais se gasta mais com esse tipo de tratamento, com medicamento, com controle, com inserção, e cada vez mais a gente tem a presença da doença. Se você pegar o exemplo dos Estados Unidos, é o país que mais investe em promoção, prevenção e tratamento da diabetes, é o país que mais cresce anualmente em termos populacional, né? Tem um cálculo em relação a isso em milhões de dólares, né? É o país que mais tem esse crescimento. Então, ou seja, não é a quantidade de dinheiro que você investe, e sim a forma que você investe. Se você entrar no site da OMS lá, eles colocam isso. Olha, se a gente fizer uma previsão para 2030, 2035, atuando da forma que a gente está atuando, a gente não vai conseguir resolver e vai aumentar cada vez mais os problemas. A solução está na terapia ativa. Então, a gente já sabe disso há muito tempo. Então a nossa, e o profissional de educação física tem um papel fundamental nisso, porque ele é uma das partes principais dessa terapia ativa. Então a gente tem que entrar mesmo com um processo maciço de inserção de terapia ativa para que a população dependa cada vez menos, né, desse tipo de tratamento. Nós estamos falando da diabetes, mas serve para qualquer doença. Câncer, qualquer situação que envolva aí, utilização de remédio, vai cair nessa situação. Então você tem remédio para câncer no SUS que custa 9, 12 mil reais. Se você investir num profissional de educação física e atender umas 10 pessoas ali nesse sentido, provavelmente você consiga. Provavelmente não, né? As evidências já mostram, pessoal. Que nem eu falei, a cada R$1 investido em exercício a nível de SUS, a gente economiza 10 a 12 reais. A questão é, por que a gente ainda não consegue fazer isso maciçamente? Mas eu sou otimista, tá? Eu venho aqui trazer uma mensagem de otimismo. Eu falei que o CBO é de 2018 e esse crescimento vem aumentando a cada ano. Então, eu vejo com bons olhos assim, a gente vai ter muito a necessidade de profissionais de educação física abordando o treinamento físico na área da saúde. É um recado até para quem é profissional e está assistindo a gente. Vai ser um nicho do mercado de trabalho. Porque quando a gente vai hoje para as academias mais tradicionais, infelizmente, né? Por N motivos, a gente pode conversar sobre isso um pouquinho, mas não dão conta muito de atender essa população que eu atendo lá, né? Hoje eu trabalho lá com essas DCNTs, hipertensão, diabetes, obesidade, trabalho com sarcopenia e dinapenia. O que é isso aí? Perda de massa muscular e perda de força no processo de envelhecimento. Então eu tenho um grupo lá nesse atendimento que a média é 78,8 anos. Né? Eu falo assim, quem abrir uma academia especializada nesse grupo que eu tenho de quinta-feira lá, uma academia boutique, né, que a gente fala, que é um atendimento mais para 4, 8 pessoas, mais nichado, você nunca vai ter falta ali de paciente ou aluno cliente para tratar nesse sentido. Porque, infelizmente, esses modelos low cost que a gente fala, que tem a sua pegada mais voltada aí para adulto jovem, né? E não estou questionando também o modelo, porque é um modelo lucrativo para quem
tá gerenciando isso, mas não dá conta muito de atender esse público, né? Acaba virando até, viu, Renan, um ambiente aversivo para essas pessoas. Porque as pessoas às vezes chegam lá, não sabem nem pôr o pezinho lá. E outra coisa, olha para o lado, não vê ninguém parecido com ela. É um outro tipo de conversa, é uma outra abordagem. Então eu vejo assim que a nossa área, o grande público, é muito mais nessa questão das DCNTs e da saúde do que propriamente dito a gente pensar, nada contra também, eu trabalho com isso, né? Mas pensar diretamente em estética corporal, hipertrofia, ganho de massa muscular, que é importante também, a gente pode falar disso aí para pessoas que têm doença, né? Mas que extrapola um pouco essa questão de só pensar em estética corporal, né?